Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Sagres a Macau, vamos navegar num sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino de tanto sublimado. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide de Deus. Cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira, do Evangelho e do pão. Levaremos a tua pátria, esperança de alegria. Jesus, faremos entrar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar. Para além de todo o mar, para além de todo o mar. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que aqui estamos para mais um mergulho no pensamento de Leon Denis. Boa noite, Luiz. Você está sem som. Boa noite, meus amigos. É com muita felicidade que nós retornamos mais uma quinta-feira de alegria e de estudo com o senhor Leon Denis. Espero que seja uma noite bem proveitosa. Boa noite, Valéria. Valéria. Valéria, você me permite novamente dar boa noite ao nosso amigo, companheiro, visitante, Paulo Barragá. Paulo Barragá, colaborando conosco no estudo da obra Joana d'Arc, médium da casa, Centro Espírita Allan Kardec, em Copacabana. Paulo, meu amor, boa noite. Muito boa noite, estou muito emocionado de estar aqui com todos vocês, é uma grande satisfação, é um presente que a espiritualidade nos concede. Um beijo para todo mundo. Valéria. Boa noite, Nilce, boa noite, Luiz, boa noite, Paulo.
Seja sempre muito bem-vindo, Paulo. O estudo realmente sobre a aula de Joana é um espírito assim que precisamos estudar muito e aprender muito com você. E queremos dar boas-vindas a todos também. Todos que estão conosco pela primeira vez, que estão vindo sempre. Que o estudo possa ser proveitoso para todos aqui que estamos procurando aprender mais do Evangelho do Senhor e desses espíritos abnegados que velam por nós em toda a eternidade. Sejam bem-vindos. Agora é o Luiz, né? Fazendo a leitura do Evangelho e a prece. A nossa Terezinha estava conosco, né? O sinal deve ter caído. Vocês devem estar dando falta da nossa Terezinha. A qualquer momento ela deve voltar. Deve voltar. Bom, então vamos abrir o Evangelho ao acaso e vamos ver que página que sai. Saiu o capítulo 27. Não, capítulo 17. Sede perfeitos. O itens A Virtude, item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Essas palavras são de François Nicolas Madeleine. E vamos fazer a prece endereçada ao nosso querido Mestre Jesus, mas lembrando, interessante que saiu o item A Virtude, e em 30 de maio de 1431, para hoje, vai fazer no domingo 590 anos de desencarne de nossa querida Joana d'Arc. Não é à toa que nós abrimos o Evangelho e saiu a virtude. Isso nos emociona e vamos fazer uma prece, lembrando a nossa querida Joana, do seu trabalho, e vamos pedir, querido Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que leve nossos pensamentos ao Pai, que possa nos ajudar nesses momentos que estamos passando, que nos ajude nessa noite a concentrar nossas atenções, nossas harmonias, nossas energias em torno de Joana, a sua lembrança dos seus gestos, dos seus atos tão maravilhosos. Que ela possa nos inspirar, não só na noite de hoje, mas na nossa conduta ao longo da nossa encarnação, nesse momento. Que assim, Pai, querido Mestre Jesus, que os senhores permitem que nós demos início aos estudos da noite de hoje, na continuação das obras de Joana d'Arc, através do nosso querido Leon Denis. Que possamos, assim, nesse momento, abrir nossos trabalhos. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Joana d'Arc Médium. Essa obra está inserida no bloco histórico, porque nós iniciamos com o bloco biográfico, estudamos a vida de Leon Denis e as obras foram agrupadas por em blocos. Temos o bloco histórico, o bloco de temas extras, o bloco experimental e o bloco filosófico. No bloco histórico, nós já estudamos a obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Estamos estudando Joana d'Arc. Após esta obra, nós estudaremos Cristianismo e Espiritismo, seguindo a ordem Socialismo e Espiritismo e o Mundo Invisível e a Guerra. Então, nós temos um convidado para a apresentação da obra Joana d'Arc Médium, que é o nosso querido amigo Paulo Barragán. É com você, Paulo. Bom, meus amigos, então, nós vamos dar início ao estudo de hoje, né? Mas eu gostaria que colocasse isso. Essa tela inicial que nós preparamos, né? Vejam só,
que nós estamos mostrando uma ilustração muito bonita do século XIX, onde Joana aparece como uma meninona grande, né? Entre a infância e a adolescência, a menina moça, por excelência, da roça, né? E ela se faz acompanhar das suas ovelhas, porque ela era pastora de ovelhas, e a foto está um pouco pequena, a imagem está um pouco pequena, mas ela traz nas costas a roca, que é um bastão, e nesse bastão tem pendurado os flocos de lã, de onde ela vai tirando dessa matéria-prima para fabricar os fios de lã, porque Joana d'Arc era também uma fiandeira. E vocês podem observar que ela está ao pé da árvore das fadas. Então, é uma imagem muito emblemática, um trabalho muito bonito, feito no século XIX. E vamos lembrar aqui que toda a inspiração que Joana d'Arc concedeu e nos concede até hoje aos artistas de toda a natureza, essa inspiração iniciou-se a partir do século XIX. Por quê? Até esse período, Joana d'Arc estava como que adormecida na memória do povo francês. E então, pela pena de Gilles Michelet, um grande historiador francês, ele a ressuscitou das cinzas de uma maneira muito bonita, porque a história de Joana d'Arc contada por Gilles Michelet foi o que reacendeu o interesse do povo francês por esse personagem tão bonito. E de tal sorte que vamos aqui lembrar que Gilles Michelet, ele simplesmente foi inspirado por Joana d'Arc. É o que consta no livro que nós estamos estudando, Leon Denis. Nós vamos encontrar uma psicografia de Gilles Michelet, e ele explica, o espírito desencarnado, ele explica que quando ele foi escrever sobre Joana d'Arc, ele recebeu as luzes de Joana d'Arc para escrever a história de Joana d'Arc. E depois, quando ele desencarna, ele é recebido no plano espiritual pela própria Joana d'Arc, como nós vamos encontrar no Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Olha que merecimento, né? Mas por quê? Ele teve realmente esse merecimento de reapresentar Joana d'Arc de uma maneira muito empolgante. E, a partir daí, então, todos os artistas de todas as naturezas, escultores, pintores, artesãos, poetas, teatrólogos, escultores, passaram, então, a se inspirar em Joana d'Arc. E é interessante também notar que essa ilustração que nós temos de Joana d'Arc, ela, que pode parecer uma gravura, esse trabalho é um trabalho muito bonito, na realidade ele é uma ilustração. Ele não é uma gravura, ele é uma tapeçaria, muito embora que os franceses chamam de gravura em seda tecida. Em seda tecida. O que significa uma gravura em seda tecida? É que a imagem ela é produzida na hora da tecelagem. E não é um trabalho feito à mão, é um trabalho industrializado, um trabalho feito num tear mecânico, de modo a possibilitar uma produção em série. E muito, muito, muito provavelmente, um desses exemplares tenha feito parte do acervo dos objetos decorativos que ornavam o quarto de Leon Denis, segundo o depoimento, segundo a narrativa de Claire Beaumard. Aí, Tavares, eu gostaria que você voltasse para o nosso quadro e pode passar o número 2. Então, nós temos aqui, em cima, o texto original
Léon Denis Intime, né, que em francês o título é esse, e em português, Léon Denis na Intimidade. Então, vamos ver o que Claire Beaumard nos fala. Do lado oposto, quer dizer, ela já tinha feito uma descrição do quarto, das paredes, aí então ela diz assim, do lado oposto se encontrava uma gravura em seda tecida. Isso é muito interessante fazer essa distinção, porque se a gente diz que é uma gravura em seda, nós estamos dizendo que a impressão foi feita já sobre um tecido fabricado, um tecido pronto. Isso é a gravura em seda. E quando a gente fala gravura em seda tecida, é justamente uma tecelagem. A imagem vai sendo produzida junto com a produção do tecido. E então, Claire Beaumard continua a sua descrição, representando a pastora sob a árvore das fadas, pastoreando seus carneiros com uma roca na mão. Na verdade, a roca se encontra nas costas dela, mas na mão ela tem pendendo o fuso. E as pessoas trocam os nomes, porque, na verdade, a roca pode ser o conjunto também das partes que são utilizadas na tecelagem. Então, de fato, é uma coisa assim, muito, muito, muito interessante. E por essa imagem aqui, nós podemos ver, então, nós somos levados à época em que Joana ainda vivia aquela vidinha pacata em Dom Remy, e de onde ela saiu para nunca mais voltar. Mas naquela fase de infância e de início de adolescência, ela viveu um período muito tranquilo, numa época em que ela já mostrava o seu perfil de uma pessoa extremamente boa, caridosa. Ela estava sempre ajudando a qualquer necessitado. Para vocês terem uma ideia, muitas das vezes ela cedia a cama dela para um viajor, um peregrino, e ia se deitar no estábulo, em cima de um feixe de palha. E Joana d'Arc, ela era assim, pobre, mas não era paupérrima. Ela tinha seus recursos, a família de Joana d'Arc tinha seus recursos, eles tinham uma pequena propriedade rural, e eles tinham aquele rebanho que nós vimos, de ovelhas. Ela também era fiandeira, produzia fios de lã, então eles tinham alguns recursos, e nunca lhe faltou um tostão ou dois no bolso para oferecer aos mais necessitados. E ela, inclusive, se dava ao luxo de retribuir ao sineiro da igreja para se demorar um pouco mais naquelas músicas que ela gostava, que o sino tocava, que inclusive dizia muito de Maria. O sino da igreja sempre toca com aquelas variações que dão aqueles acordes assim de algumas músicas religiosas. Então, Tavares, vamos voltar lá a essa figura, que ela é muito bonita, por favor. Agora podemos ir para o próximo quadro. É onde nós vamos ler justamente uma passagem que Léon Denis nos informa, justamente traçando um perfil do caráter de Joana, no capítulo 3, que vai nos falar da infância de Joana. Então, nós vamos ler assim. Joana não descendia de alta linhagem. Filha de pobres lavradores, fiava a lã junto à sua mãe, ou guardava o seu rebanho nas veigas do Mosa, quando não acompanhava o pai na charrua. Não sabia ler nem escrever, ignorava todas as coisas da guerra. Era uma moça boa e meiga, amada por todos, e especialmente pelos pobres, pelos desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Vejam que coisa linda, né? Então, a nobreza desse espírito já se notava já desde a infância. E esses relatos todos, é interessante que nós vamos encontrar nos processos de Joana. Joana é um personagem muito bem documentado, porque ela
ela passou por 2 processos judiciais. Aliás, na verdade, 3, só que um já não existe mais. Mas, basicamente, foi o processo da Inquisição que a levou à fogueira, e, nesse processo, várias testemunhas depuseram a seu favor, pessoas que a conheceram na infância, e depois, então, no processo em que ela foi reabilitada pela própria Igreja Católica, 25 anos após ter sido queimada, eles fizeram um processo de reabilitação, e então houve mais tantas testemunhas das pessoas que a conheciam. Então, ela é um personagem muito bem documentado. E isso tudo, obviamente, então, que Leon Denis nos traz, muita coisa ele tirou de registros históricos e outras, obviamente, ele tirou de fontes que nós desconhecemos, né? São os amigos, né, que ele tanto fala, os amigos invisíveis, né, invisíveis para nós, porque ele via, né? Então, Tavares, pode seguir, por favor, no próximo quadro. E outra coisa linda agora que nós vamos dizer para vocês é o seguinte: nós vamos realçar aqui uma particularidade de Joana, uma semelhança de Joana com Jesus, uma semelhança formal que está tanto no nome dela quanto no nome de Jesus. Na Idade Média, o nome Joana, em todas as línguas, em português, em francês e em inglês, o nome de Joana em francês era Jeanne, continua sendo Jeanne, mas no francês medieval tinha um H. E tanto que vocês podem observar que a imagem está muito pequena, mas nessa gravura o nome de Joana d'Arc vem escrito em francês, sendo que no francês medieval. Então, no francês medieval, o nome Jeanne vem com um H. E o nome de Jesus, em francês, Jésus, no período medieval, o francês arcaico tinha também um H. Olhem que interessante, uma semelhança que os une, que une Joana ao Mestre Jesus. Olha que coisa linda, né? É uma coisa simples, é uma coisa, vamos dizer assim, uma característica exterior, mas é uma característica, é uma, vamos dizer assim, é um sinal. Porque Joana, na verdade, nós vamos ver muitas semelhanças que a ligavam ao Mestre. Muitas semelhanças de Joana com Jesus, que essas semelhanças, inclusive, eram realçadas por Leon Denis. E uma das semelhanças de Joana com Jesus, agora vamos falar de uma semelhança intrínseca, de fundo moral, e também exterior, de fundo extrínseco, vamos assim dizer. Nós sabemos que Joana, obviamente, é o feminino de João, não é? E quem é João? Quem foi João na história bíblica, né? João foi o discípulo de Jesus que o acompanhou até o fim. Foi o único discípulo que teve a coragem de estar ao pé da cruz. O único. E Joana se liga a João não só pelo nome, que é o feminino, mas também por um caráter moral, que é a coragem. Olha que coisa linda, né? Aquela coragem de João, do discípulo querido de Jesus, e da fé, porque são duas características que ressaltam em Joana, é a coragem e a fé. E também a sua fidelidade ao Mestre. Então, todos vamos dizer, essas características, essas virtudes morais, estão em Joana, por fora, por dentro, quer seja de uma maneira formal, extrínseca, quer seja de uma maneira intrínseca, essencial. Joana é assim, é esse espírito belíssimo de alma nobre, é uma alma nobre. E mais na frente, então, nós vamos ver outras semelhanças, que essa, no caso, não é exatamente uma semelhança realçada
por Leon Denis, somos nós que estamos trazendo essas semelhanças, mas Leon Denis vai nos mostrar algumas semelhanças muito interessantes entre Joana e Jesus. Então, Tavares, por favor, pode seguir. E aqui nós temos no capítulo 1, como que é o capítulo 1? O capítulo 1, Leon Denis, é um capítulo pequeno, mas bem substancial, porque Leon Denis, ele vai nos falar sobre Domremy, a cidade, o local, aquele lugarejozinho bem pequeno onde Joana d'Arc nasceu e viveu até o início de sua adolescência. E aquela imagem que nós vimos, Tavares, por favor, aqui nós temos, então, à esquerda, a casa de Joana d'Arc, que existe até hoje. É desse jeito. E à direita nós temos a igreja, que também existe até hoje, onde ela frequentava. E então, o capítulo 1, Leon Denis, basicamente, ele vai nos falar da ambiência, de todos os locais que Joana d'Arc frequentava na infância. E depois ele se estende também e mostra quando ela sai de Domremy. Mas, de toda maneira, o capítulo 1, assim, Leon Denis, ele vai também nos falar como que ele se preparou para escrever o livro Joana d'Arc, porque houve uma preparação muito séria. Ele não da noite para o dia, ele não sentou num lugar qualquer e resolveu escrever. Não foi assim. Ele precisou se preparar, preparar a mente dele, preparar o espírito dele para receber inspiração para escrever esse livro. Então ele nos fala que depois de tanto errar por aqueles lugares onde Joana d'Arc frequentava, aquelas florestas lindas, ao anoitecer, num daqueles bosques, quando as estrelas se acendem nos céus, ele percebeu de forma muito sutil, de forma discreta, ele percebeu a presença de uma entidade alada. E, pelo ruflar de suas asas na escuridão, era Joana que se fazia ali presente para trazer até ele uma mensagem lindíssima que mais na frente nós vamos ler. Logo nós vamos ler. Mas, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento, então. Podemos ver. E aqui, então, vamos agora passar do capítulo 1 ao capítulo 3, porque são dois capítulos que estão intimamente ligados. O capítulo 1, Leon Denis vai nos falar sobre Domremy, a cidade onde Joana nasceu. E no capítulo 3, Leon Denis vai nos falar da infância de Joana, que ela viveu nessa cidade, nessa localidade. E Leon Denis, então, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos falar a respeito daquele lugar mágico, lindo, maravilhoso, onde Joana viveu a primeira fase de vida dela, em Domremy. Ao pé das colinas que bordam o Mosa, algumas choupanas se grupam em volta de modesta igreja, aquela igrejinha que nós vimos. É Domremy, aldeia ignorada até então, mas que, pela criança a cujo nascimento assistiu em 1412, se vai tornar célebre no mundo inteiro. Olha que interessante, aqui discretamente Leon Denis está traçando uma semelhança de Joana com Jesus, porque ambos nasceram numa cidade minúscula, que não era notada, que ninguém sabia sequer que existia, mas a partir do nascimento de Joana em Domremy e a partir do nascimento de Jesus em Belém, essas cidades se tornaram célebres, não é? E aqui nós temos uma foto belíssima de Ingrid Bergman no papel de Joana d'Arc. Então, pode seguir, Tavares, por favor. Vamos passar o próximo quadro. Aqui nós voltamos à casa de Joana, revisitamos a casa de Joana, e onde Leon Denis vai nos dizer o seguinte: Joana orava no jardim contíguo à casa de seu pai,
perto da igreja. É justamente este vão que nós vamos ver entre um imóvel e outro. Ali existia um pedaço de terra, um terreno que pertencia à propriedade da família de Joana, e Joana ali cultivava um jardim. E foi justamente nesse local que ela ouve pela primeira vez as vozes. E aí ele continua. A primeira visão que se lhe produziu, a primeira visão se lhe produziu num dia de verão, ao meio-dia. O céu era sem nuvens e o sol derramava sobre a terra modorrenta todos os encantos de sua luz. Ele era um poeta, na verdade, né? Leon Denis, ele era um verdadeiro poeta. E então, era isso, Joana d'Arc, ela passou a ouvir essas vozes que lhe diziam que ela tinha uma missão muito importante, a missão de salvar a França da invasão dos ingleses. E quando ela ouviu essas vozes pela primeira vez, ela devia ter aproximadamente uns 12 ou 13 anos de idade, e essas vozes foram se repetindo e martelando na cabeça dela que ela precisava cumprir essa missão. E por volta dos 17 anos, então, ela resolve, ela sai de Dom Remy e ela vai até o rei de França se oferecer para solucionar o problema que a França estava enfrentando, que era a invasão dos ingleses. E, obviamente, então, é todo um processo até acreditarem que ela era uma emissária de Deus, né? Porque ela dizia que ouvia vozes de São Miguel e de duas santas da Igreja Católica, Santa Catarina e Santa Margarida. E então ela é interrogada e fazem uma investigação muito grande em cima dela, e o rei acaba aceitando e a coloca à frente do exército francês, e ela, galhardamente, ela cumpre a missão, ela consegue expulsar os ingleses de uma grande parte da França. E ela cumpre a sua missão, que era desfazer o cerco que estava sendo formado pelos ingleses ao redor da cidade de Orleans. Esse foi uma das missões que ela estava encarregada. E a segunda, coroar o rei. Então ela cumpre com essas duas missões. E a partir daí, então, o rei, ele se toma de uma força muito grande, porque Orleans era a segunda cidade francesa. A primeira, Paris, a capital, já estava tomada pelos ingleses. Então, a retomada para os franceses de Orleans, isso foi um trunfo muito grande. E depois a coroação do rei, mais ainda. E quando ela cumpre essa missão, a recompensa que ela tem é a fogueira, a colocam numa fogueira. E ela é queimada em 1431, 30 de maio de 1431, e em 1450 e poucos, o rei de França consegue dar conta por ele mesmo de expulsar o restante dos ingleses. E então, resumindo, a história de Joana é essa para aqueles que ainda não conheciam. Então, vamos seguir, então, Tavares, por favor. E agora nós vamos ler a mensagem lindíssima de Joana, que ela é endereçada a Leon Denis e aos franceses, de um modo geral. Tua alma se eleva e sente neste instante a proteção que Deus lança sobre ti. Comigo, que a tua coragem aumente, e patriota sincera, armes e desejes ser útil a esta França tão querida, que do alto, como protetora, como mãe, contemplo sempre com felicidade. Não sentes em ti nascerem pensamentos de suave indulgência? Junto de Deus aprendi a perdoar, mas esses pensamentos não devem fazer com que em mim nasça fraqueza e divino dom, encontro em meu coração força bastante para procurar esclarecer, às vezes, aqueles que, por orgulho, me querem monopolizar a memória.
Aqui vamos dar uma pausa. Ela está falando aqui desse monopólio, são justamente os políticos franceses, que desde o século XIX, quando ela foi, vamos dizer assim, redescoberta por Gilles Michelet, os partidos políticos, cada um quis se apoderar de Joana como, vamos dizer assim, a garota propaganda do seu partido. E até hoje eles disputam aos tapas a prerrogativa de ter Joana exclusivamente para o seu partido político. Mas ela muito espertamente, ela dá essa mensagem. Então, vamos seguir agora a segunda parte da mensagem, Tavares, por favor. Pode o próximo quadro. E quando, cheia de indulgência, peço para eles as luzes do Criador, do Pai, sinto que Deus me diz: protege, inspira, porém jamais faça fusão com os teus algozes. Os padres, recordando teu desenvolvimento, teu devotamento à pátria, não devem pedir, senão perdão para aqueles cuja sucessão tomaram. Cristã piedosa e sincera na terra, sinto no espaço os mesmos arroubos, o mesmo desejo de oração, mas quero minha memória livre e desimpedida de todo cálculo. Não dou meu coração em lembrança, senão aos que em mim não veem mais do que a humilde e devota filha de Deus, amando a todos os que vivem nessa terra de França, aos quais procuro inspirar sentimentos de amor, de gratidão e de energia. Então aqui ela reforça novamente aquela mensagem dela, que ela não quer conversa com o pessoal do cálculo, aqueles calculistas interesseiros, porque ela, na verdade, ela é de todos os franceses, ela não é partidária, ela não pertence a partido nenhum, ela é de todos os franceses. Então, Tavares, vamos voltar novamente lá às imagens, por favor. Próximo quadro, por favor. E agora nós vamos ver a importância de Joana d'Arc para a história universal. Sabemos que ela é um grande vulto. Ela, de heroína francesa, ela ascendeu ao cenário universal, da história universal. Então, nós vamos ler agora um pensamento de um grande historiador alemão, um pensamento este que está no livro de Joana d'Arc Médium, no capítulo 21. É de um historiador alemão, Joseph Gore, e ele vai nos dizer assim: Joana pertencia a todos os povos, ao povo francês pelo sangue, aos outros pelos seus nobres feitos. Vejam que interessante. Então, ela é um vulto internacional, um vulto mundial, universal. E existem diversas biografias históricas de Joana d'Arc, destacando-se a de Gilles Michelet, que nós já falamos, Gilles Michelet inspirado pela própria Joana d'Arc, que nós vamos ver isso no capítulo 16, Joana d'Arc Médium. Então, por favor, prossiga, Tavares. E nós temos também vários romances, poemas, peças teatrais, óperas, destacando-se as obras de Francis Lowell e de Mark Twain. Francis Lowell, ele é mencionado por Leon Denis. E Mark Twain é aquele grande, ambos são estadunidenses, e Mark Twain é aquele grande escritor também que escreveu O Príncipe e o Mendigo, além de outras literaturas para o público infanto-juvenil naquele estilo de aventura. Mas Mark Twain, assim como Leon Denis, ele diz que a biografia que Mark Twain, escreveu de Joana d'Arc é a obra-prima dele, é o livro predileto dele. Temos também Érico Veríssimo, nosso Érico Veríssimo, que também escreveu uma história de Joana d'Arc para um público infanto-juvenil, lindíssimo esse livro. O alemão Schiller, que escreveu, e também Verdi e Tchaikovsky. A biografia do escritor Schiller, alemão, influenciou os compositores Verdi e Tchaikovsky, cada qual fez uma ópera dedicada a Joana.
Temos dezenas de filmes, destacando-se A Paixão de Joana d'Arc, imagina, de 1928, um filme ainda pertencente ao cinema mudo, que até hoje, pasme, figura na lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Vejam vocês. É muito interessante, eu já assisti, tive a oportunidade de ver se é realmente o trabalho da atriz francesa, é muito bom. E existem também incontáveis estátuas, pinturas e gravuras da donzela de Orleans. Essa estátua, por exemplo, que vocês veem aí, é uma estátua belíssima de bronze, que fica na Praça das Pirâmides. Ela é de bronze, porém revestida, folheada a ouro. E nós a colocamos sobre esse fundo azul, bem assim ao gosto francês, né? Porque o francês gosta do ouro sobre o azul. Aliás, eles costumam, quando eles querem dizer que uma coisa é sublime, eles dizem que é o ouro sobre o azul. L'or sur bleu. Então, pode passar, o Tavares, por favor. E agora nós vamos ver a importância de Joana d'Arc na Igreja Católica. Podemos destacar três fatos. Primeiramente, ela foi reabilitada ainda em 1456, 25 anos depois de ser queimada, ela foi reabilitada pela própria Igreja Católica. Depois, em 1909, ela foi beatificada. E, finalmente, em 1920, ela foi canonizada. Portanto, a importância que Joana d'Arc tem para a Igreja Católica é que ela é uma santa. Mas Leon Denis ele vai nos dizer o seguinte, que a grande contribuição de Joana d'Arc para a Igreja Católica foi que, a partir da sua reabilitação, o processo inquisitório perdeu a sua força, perdeu a sua validade, porque a Igreja, pela primeira vez, reconheceu a falha do erro judiciário num processo inquisitório. Então, vamos passar, Tavares, por favor. Agora vamos ver a importância de Joana d'Arc no Espiritismo. Isso aqui nos concerne, que nos toca de perto, né? Encarnada, Joana d'Arc garantiu a soberania da França para ser o futuro berço da doutrina espírita. Isso nós vamos ver no próprio livro de Leon Denis, no capítulo 13. Ele não diz explicitamente isso, mas ele diz que ela deu possibilidade para a França cumprir as suas missões. Ora, qual foi, no meu entender, a missão mais importante da França, se não a de ter sido o berço da doutrina espírita, não é? E desencarnada, Joana d'Arc ditou sua biografia psicografada por Hermance Defoe. Esse livro é imperdível. Uma literatura que nós recomendamos, e interessante que ele veio à luz 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Ele foi editado em 1855, e a médium que psicografou era então uma adolescente que nem sequer conhecia Kardec. Ela veio conhecer Kardec no lançamento do Livro dos Espíritos 2 anos depois. E Joana d'Arc também faz parte da codificação, com belíssima mensagem no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 12. E nós vamos esmiuçar, nós vamos tratar mais detalhadamente sobre essa mensagem dela no capítulo 4, que vai falar da mediunidade de Joana d'Arc. E, por fim, Joana d'Arc também teve e tem outras missões que são mencionadas na segunda parte do livro de Leon Denis. Então, Tavares, vamos avançar um pouco. Nossa, nós já não sei se vai dar para a gente cumprir o programa todo. Aqui nós temos a Idade Média. Para nós conhecermos, entendermos bem a história de Joana, o personagem de Joana, nós temos que entender também, e primeiramente, o que foi a Idade Média, a mentalidade medieval. Como que era a mentalidade medieval? A mentalidade medieval era um universo onde Deus reinava, era portanto, uma sociedade teocrática, né? Era o teocentrismo
imperava, mas, infelizmente, Deus, nesse cenário, ele acabava dividindo com Satanás, porque às vezes se falava mais de Satanás do que de Deus. Então, vejam que há uma dicotomia, né? Deus de um lado e Satanás do outro. E nós vamos também para um segundo paradoxo, que é a figura do rei e do cavaleiro. O rei, o soberano, o cavaleiro, o seu fiel súdito. E Joana d'Arc, por excelência, um cavaleiro medieval. Mas ela também era uma donzela. Um personagem que também figurava no mundo medieval. E em oposição à donzela, nós vamos encontrar a feiticeira. E Joana d'Arc conseguiu realizar a sua missão porque ela tinha nas mãos 2 trunfos muito importantes. Ela era donzela, ela era virgem. E, pela crença medieval, a mulher virgem não tinha pacto com o diabo. Por outro lado, a mulher que não era virgem e solteira, que não fosse casada, ela, na melhor das hipóteses, ela era uma prostituta. Ou então ela podia ser também uma bruxa, uma feiticeira, porque as feiticeiras, elas tinham conjunção carnal com o demônio. Assim era a crença, naquelas missas negras que eles realizavam. Então, Joana d'Arc, por ser donzela, ela era de Deus, ela não podia, as vozes que ela ouvia vinham de Deus, não é? E ela tinha um outro trunfo muito interessante em suas mãos, que era uma profecia que vinha dos celtas, de Merlin. E Merlin dizia que uma donzela saída do Bois Chenu, do Bosque dos Carvalhos, viria cavalgando à frente de um exército de arqueiros e salvaria a França do inimigo. Olha que interessante. Então, ela se encaixava plenamente nesses parâmetros. E ela acabou convencendo o rei de a colocar à frente do exército francês. Vamos seguir, então, ô Tavares. E agora nós temos o capítulo 2. Eu não sei se daria tempo ainda para falar, vocês que sabem, a gente arremata, ficou faltando esse tópico aqui. Então, vamos lá. No capítulo 2, Leon Denis vai nos falar sobre a situação da França em 1429. Então, a França é isso daí que vocês podem ver. Ela estava dividida em 3 partes. A parte desse azul cinzenteado era a parte dos franceses, que estava com Carlos VII, que, na verdade, ele ainda não era rei, ele era o Delfim, porque não tinha sido coroado. A parte vermelha, ou cereja, era a parte dominada pelos ingleses. Inclusive, vocês podem ver que Paris se encontrava nessa região. E essa parte meio arroxeada era a parte dos franceses simpatizantes dos ingleses. E nós podemos ver que essa região ela se encontra onde é até hoje a Borgonha, que eram os Bourguignons, que era um ramo da família real que havia se brigado com o outro ramo da família real, os Armagnac. Então, o quadro da França era esse, muito difícil, muito difícil. Mas nós podemos falar disso com mais detalhes mais no decorrer. Mas, basicamente, era isso. E essa situação, como que surgiu essa situação? Pouco a pouco, né? Como diz o francês, petit à petit. Ao longo dos séculos, os ingleses foram entrando no território francês, adquirindo feudos, por conta de uma ligação sanguínea que eles tinham com os próprios franceses. Houve uma dinastia francesa de Guilherme da Normandia, que reinou na França em 1066, por aí, e reinou quase que 90 anos. Depois ela se extinguiu, mas nesse período, então, a França e a Inglaterra, houve assim uma miscigenação entre eles dois, né?
Aí, quando terminou essa união sanguínea, aí veio, na verdade, foi o quê? Foi uma invasão. Eles inicialmente estavam ocupando o território pacificamente e virou numa invasão. E estava muito difícil para o rei de França reverter essa situação. Mas então nós conseguimos cumprir o programa de hoje, né? Então, Tavares, por favor, a tela final, por favor. Então, nós terminamos a segunda apresentação e com essa capa lindíssima do livro de Érico Veríssimo, que foi publicado em 1935, uma capa muito bonita, num estilo assim Art Deco, da biografia de Joana d'Arc por Érico Veríssimo. Então é isso, minha gente, que deixar aí com vocês, quiserem fazer perguntas. Obrigada, Paulo, mais uma vez, tá? Pela sua colaboração e pela riquíssima, né, apresentação. Uhum. Vamos perguntar ao Tavares se nós temos perguntas para o Paulo. Isso, Tavares. Está sem som, você está sem som. Não tem nenhuma pergunta, não, mas eu posso perguntar? Vontade, Tavares. O que levou o rei, primeiro, a aceitar Joana? Ele aceita, certo? Que uma moça lidere o seu exército. E de uma hora para outra, lógico que o rei representa também a Igreja Católica, o que foi que detonou, o que foi que motivou para que isso mudasse e considerasse ela, depois dessa vitória, um herege? Para trazer para o grande público, qual foi o ato que norteou esse erro tão grave do rei e também da Igreja Católica, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, ela foi aceita como missionária de Deus graças à intervenção da sogra de Carlos VII, Yolanda de Aragão. Era uma mulher muito inteligente e logo de cara ela gostou de Joana d'Arc. E ela conhecia, era uma mulher muito culta, ela conhecia a profecia. E é interessante que a história de Joana d'Arc é uma história de mulheres, porque os personagens são mulheres. Tem a Yolanda de Aragão, que pesou muito na aceitação de Joana d'Arc na corte francesa. Joana d'Arc, que é a protagonista principal. Então, essas duas são as heroínas. E nós temos também as vilãs. A mãe do Carlos VII, a Isabel da Baviera, que era uma mulher abertamente infiel ao rei, que por sua vez era insano, ele não tinha sanidade mental, corria o boato de que Carlos VII era um filho bastardo, não era filho do rei. O que enfraquecia muito ele se posicionar como rei e lutar pelo reino dele, porque até mesmo ele não sabia se ele era filho ou não do rei. E então a mãe dele simplesmente tirou a coroa dele, tirou ele da linha de sucessão e colocou o trono de França, o reino de França, nas mãos dos ingleses, porque eles tinham um parente lá na Inglaterra. Então, o fato que levou Joana a ser aceita foi essa situação. E ela também, obviamente, quando ela chegou até o rei, ela causou muita impressão, porque, primeiramente, ela reconheceu o rei. Ele estava escondido num cantinho, colocou um súdito no trono para fazer as vezes do rei, mas ela não caiu nessa cilada, ela foi direto até o rei. E, se aproximando do rei, ela contou um segredo para o rei. Ela disse que o rei tinha estado com a amante dele, que era nada mais, nada menos que a duquesa de Borgonha, mulher do inimigo capital dele, o duque de Borgonha. Imagina se soubessem uma história dessa, ia ser um desastre. Então ele corou, ele ficou assim,
E que ninguém sabia disso. Ele tinha esses encontros com a duquesa, ninguém sabia. E como que uma camponesa lá do fim do mundo ia saber de um detalhe desse? Então, isso o impressionou muito. E depois, então, a queda dela. Como é que veio a queda dela? Porque quando ela cumpriu o papel dela, o rei a descartou simplesmente. Ela passou a ser um produto descartável, tinha cumprido já com o papel dela, e ele ficou com muito medo que a popularidade dela, ela poderia dar um golpe de Estado tranquilamente. Ela poderia usurpar o trono, que não era o feitio dela, não era o objetivo dela, mas a popularidade que ela tinha adquirido na França se tornou um perigo para o rei. Então, o que acontece? Ela foi capturada acidentalmente pelos ingleses, mas poderia ter sido resgatada pelos franceses, e eles nada fizeram. Então, o quadro era esse, o quadro político era esse. E tem muito mais detalhe nisso daí, né? Tem muito mais detalhe. Por exemplo, o rei Carlos VII tem um relato histórico que ele contou para o camareiro dele o que Joana d'Arc tinha falado para ele, mas ele não contou a verdade. Ele disse que Joana d'Arc tinha dito que ele era filho legítimo do rei, que era, na verdade, o que o povo francês precisava saber para dar força a ele. Tá? E ele não falou da amante dele, é lógico, né? Não tem aquele político que diz, né, o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde, né? Foi exatamente o que ele fez. Entendeu? Agora, isso tudo são ilações. Por quê? Por que a gente precisa ler o livro da história de Joana d'Arc ditada por ela mesma? Porque nesse livro, Joana d'Arc vai dizer o que ela falou para o rei que foi isso, a história da amante. Mas ela não vai falar que ele é... nesse livro, ela não diz que ele é o filho legítimo do rei. E, por outro lado, Leon Denis, ele nos traz esse dado histórico, porque o que acontece? Leon Denis, ele escreveu, como é que ele escreveu Joana d'Arc? Ele, por um lado, ele se valeu de registros históricos e, por outro lado, ele se valeu de informações mediúnicas. Porque o espiritismo, na verdade, ele é assim, é uma ciência que anda de mãos dadas com outras ciências, então nós não podemos desprezar os registros históricos, né? Chico Xavier, quando precisou se operar, de próstata, o que ele fez? Ele procurou a ciência convencional, né? Recomendaram ele que fosse um Zerigó e não sei o que, não. Ele disse, não, eu vou na ciência mesmo. Os médicos estudaram para isso. Então, Leon Denis prestigiou os historiadores do tempo dele, prestigiou os arquivos, os registros históricos. E num desses registros históricos tem isso. Agora, isso tudo... eu humildemente estou dizendo, é uma ilação minha, é o que eu acho, entendeu? Porque se a gente for na história da França, nós vamos encontrar que o rei confidenciou o seu camareiro sobre isso. Mas se a gente for na história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, a história é outra. E eu acho que ninguém conhece melhor a história de Joana d'Arc do que ela mesma, né? E vocês ampliaram, né? Não entendi, Paulo. O que foi? Não, desculpa. Mas então é isso. Eu acho assim que Joana d'Arc... Você quer que eu bote de novo o PowerPoint? É isso, querido? Eu quero o último quadro, por favor. Por favor, me dê só um minutinho, 2 segundinhos. Aham. O quadro 15, o anterior a esse, número 15. A película 15, número anterior a esse, Tavares. Isso. Olha aqui que interessante que à direita de vocês nós vamos ter, é porque não dá para ver, mas nós vamos ver
uma iluminura, né? O que eram as iluminuras? Eram as decorações feitas nos livros medievais, feitas à mão, até porque não existia ainda a imprensa. E nessa iluminura nós vamos ver um lobo disputando com um leão a coroa da França, que está em cima. Enquanto o lobo abocanha a coroa da França, o leão dá uma patada nele. Sendo que, nessa iluminura, o leão representa os Armagnac, que era do grupo do Carlos VII. E o leão representa o pessoal, os Bourguignons, que era o grupo dissidente. Mas só que, ironicamente, na história, quem acabou ganhando foi o lobo, que era o mais fraco, exatamente representando Carlos VII, que ele estava numa situação desfavorável. Ele estava já a um passo de perder a França toda. E não fosse Joana. Joana vem para restaurar o poder do rei, né? Mas é uma coisa linda porque isso mostra que quando Deus quer uma coisa, não tem para ninguém. Quando Deus decide colocar o poder na mão, colocar a vitória na mão de um, é com ele que fica e pronto. Então vejam que Joana era uma só, era uma mulher, na realidade nem mulher era uma adolescente ainda, desprovida de tudo, e ganhou, conseguiu expulsar os ingleses. Então, essa história de Joana d'Arc realmente é uma coisa linda, 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 linda. Bem, Paulo, muito obrigada. Realmente, Joana, a missionária, como você muito bem colocou inicialmente na noite de hoje, ela veio justamente para a recuperação do território francês, porque séculos após nós teríamos a codificação chegando. Então, havia necessidade desse trabalho. E a providência cercou-a não apenas, né, de auxiliares no plano físico, corpóreo, mas também no plano invisível, né? Nós sabemos que os missionários não atuam sozinhos, mas sim em conjunto, né? Em grupo. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação, foi brilhante, como sempre, e contamos com seu retorno na próxima semana para dar continuidade à obra Joana d'Arc Médium. Desde já, agradecemos, né, a todos os ouvintes assistindo o nosso trabalho, e na próxima semana permaneçam conosco. E desde já vou me despedir. Tem a prece, né? Vamos fazer a prece, mas como já está o tempo, né? O tempo já terminou, vamos apresentar as considerações finais e a Valéria fecha a nossa apresentação da noite de hoje com a prece. Tem mais 5 minutos dado aqui pelo plano espiritual, é um bônus, hora. O plano espiritual Tavares, né? O plano espiritual Tavares, né? Opa, olha só que concessão maravilhosa, né? Que permissão maravilhosa. Então, Paulo, suas considerações finais, Paulo, por favor. Sem som, Paulo. Seu som, Paulo. Não, mas eu estou com ele. Está Isso, ouvindo? Agora sim, Mas estamos tá. ouvindo. A história de Joana sempre me encantou pela magnitude da história, pela magnitude de Joana, porque vejam só que Joana é um personagem de uma grandeza, podemos assim dizer, tridimensional. Ela tem a sua importância na história universal, tem a sua importância na Igreja Católica e tem a sua importância perante o Espiritismo, né? Então, é um personagem que engraçado, eu sempre me encantei por Joana d'Arc, mas não sabia por quê. Agora eu sei, porque depois de estudar, mas primeiro era assim, era aquele encanto, era aquela coisa assim, empírica, a gente não sabia por quê, né? E agora eu já sei por quê, mas não sei tudo, porque a gente nunca vai saber tudo. Leon Denis diz que Joana d'Arc é uma história para ser explorada. E, não é? Então é isso, é um personagem riquíssimo. E outra coisa, por ser um personagem histórico, o que a gente ganha com isso, né? O que a gente ganha estudando
a história, né? Eu vejo assim, por um lado, a gente vê os erros que a humanidade fez, e a humanidade somos nós, porque o homem é herdeiro de si mesmo, né? Então, a gente aprende aquilo que errou para não fazer mais, por um lado. E, por outro lado, a gente se inspira nos vultos históricos, né? A gente se inspira nos vultos históricos que servem de exemplo para a humanidade, como é o caso de Joana e de tantos outros, né? Então, a história me encanta muito. Eu gosto muito da história e da arte. E pela história a gente estuda a arte, e pela arte a gente estuda a história, né? Porque elas estão entrelaçadas, né? Cada movimento artístico marca uma época, né? E cada época marca um movimento artístico. Antes de passarmos para a Terezinha, para ela dar o boa noite inicial e o boa noite final, nós queremos agradecer também a parceria dos nossos irmãos da cidade de Coromandel, Grupo Espírita Paulo de Tarso. A todos vocês, o nosso muito obrigada por essa parceria. Tá? E agora você, Terezinha, com boa noite inicial e boa noite final. Sem som, Terezinha. Eu sempre faço isso. Paulo, eu também sou fã de carteirinha, desde a minha adolescência, desde que eu conheci a história de Joana. Assim, né, a gente vai conhecendo aos poucos. Eu provavelmente li o livro do Érico Veríssimo, não lembro. Mas eu também sempre admirei e respeitei muito esse espírito tão valoroso, né? A história dela é muito, muito impressionante. Acho que a gente vai aprender muito nessas aulas que você está nos passando, informações várias, né? Inclusive informações que nem estão no livro. Eu acho que vai ser muito bom. Eu agradeço a todos, peço desculpas no início, a minha internet caiu, mas recuperamos, e aqui estamos. Tá bom, gente, um abraço grande, até a próxima quinta-feira. Luiz, agora é contigo, eu acho. Uma boa noite a todos, depois dessa aula maravilhosa sobre Joana, bem que saiu do Evangelho, virtude, né? Virtude, sou assim, que tinha que sair virtude. Foi muito bom, Paulo, gostei muito, aprendi bastante. Foi uma aula muito gostosa. Uma boa noite para todos os nossos queridos parceiros de Coromandel, lá de Minas, Triângulo, muito bacana. Que sejam felizes com essa parceria. Com você, Valéria. Boa noite a todos. Obrigada, Paulo. Realmente, aula de história, aula de arte, aula de informações, aula de Joana, aula de Denis, aula da França. A gente sempre viaja muito com você e a viagem é sempre muito boa. Para todos que estão nos ouvindo, nossos companheiros de sempre, aqueles que estão hoje começando conosco, foi muito bom estar com vocês, que todos se sintam abençoados. Vamos, então, à nossa prece? Deixa eu me concentrar aqui. Linda imagem. Nossa, linda imagem, Tavares. Nesse momento em que nos sintonizamos com as forças do bem, da paz e da luz. Agradecemos o estudo de hoje, que nos fala sobre a lei de Deus, que nos fala do Evangelho do Cristo, que nos mostra a filosofia, a arte, a poesia de Leon Denis, mas que também nos traz Joana, essa criança meiga, essa jovem, essa cristã, essa guerreira, essa valente, corajosa, essa lutadora, essa cavaleira que segue à frente de seus homens, de homens da França, lutando por a causa deles, por aquele solo que lhes era tão querido. Por todo esse aprendizado, por mais te conhecemos um pouco mais, Joana, só temos a agradecer. Agradecer pelo estudo, agradecer pela tua coragem,
pela sua doçura que nos guia ainda hoje. 590 anos depois, ainda nos guia, nos serve de luz. Aquela lanterna que segue a nossa estrada, nos mostrando um caminho que nos levará ao Cristo e a Deus. Que essa sua coragem, que esse conhecimento que já estamos tendo, que mais aprofundaremos, possa nos guiar nossa vontade, nossa coragem, para lidarmos com as nossas questões diárias, no teu exemplo, sem desanimarmos e tendo sempre Jesus em nossos corações e em nossa mente. Fiquem todos com Deus, envolvam Paulo nas melhores vibrações pelo lindo estudo que ele nos apresentou. Que possamos, Senhor, certos do teu amor e da tua misericórdia, estarmos contigo num próximo estudo de Joana na próxima semana. Envolve nossos ouvintes e suas famílias, e só temos a agradecer, Senhor. Fiquem todos com Deus, graças a Deus. Até para a semana, queridos amigos, com mais um mergulho no pensamento de Leon Denis. Para o alto, né, Luiz? Sempre para o mais alto.